Ser superhost no Airbnb é algo essencial. Se você está nesse canal, você já me acompanha há algum tempo, você sabe que ser superhost no Airbnb não é simplesmente como se você colocasse uma bandeira, orgulho de que eu sou superhost para mostrar para os outros. Não é isso. Ser superhost no Airbnb é algo essencial. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas às vezes me falam: mas Fábio, eu fiz tudo o que tem que fazer no Airbnb, eu bati as fotos, eu fiz a descrição, corrigi o anúncio, fiz tudo e não consigo crescer, alugar em baixa temporada. Uma das frases que eu falo é alugar na alta temporada, até minha avó aluga, né? Agora, alugar 12 meses por ano com lucro, resultado, olhando o ano inteiro e sabendo que você fez o dobro ou mais de um aluguel convencional na média, o ano inteiro, é para quem entende, é para quem evolui, para quem mexe com os indicadores, para quem estuda indicadores, para quem é superhost e para quem trata o modelo do Airbnb como um modelo de gestão profissional. Então, acompanhar indicadores e ser superhost é um modelo básico de gestão profissional. Então, você buscar ser 5 estrelas em todas as hospedagens, entregar o máximo para o hóspede, como a gente sempre fala, esticar o tapete vermelho para o hóspede com ações práticas. Então, o superhost, como na essência do nome já fala, ele é um superhost. Não adianta você querer ser superhost, por exemplo, porque eu quero cumprir então os indicadores, crescer, evoluir, mas você não querer na prática entregar aquilo que te exige o superhost. Quando você fala de superhost, é você realmente ser alguém diferente. Ou seja, você é um anfitrião de elite, né? A nossa mentoria se chama, né, anfitrião de elite por esse motivo. Você tem que ser um anfitrião de elite. Na vida, as coisas acontecem assim, não é só no Airbnb. Você não pode querer ter alguma coisa antes de ser alguma coisa, certo? Ou alguém, né? Então o que eu estou te dizendo é, você não pode querer ser, aliás, querer ter o selo de superhost, ser considerado pelo Airbnb o superhost, se você não se tornar primeiro um superhost. Então, o Airbnb mede em 4 fatores, eu vou explicar aqui como é que você inclusive acompanha isso, mas é importante você saber que você precisa se dedicar, se envolver e de fato, genuinamente, querer a todo instante colocar o hóspede no centro do processo. O primeiro fator, como você sabe, é ter nota 4.8 ou mais no teu perfil. Veja, o título de superhost, isso é uma coisa que as pessoas não entendem bem. O título de superhost, o status de superhost, aquele selo que o Airbnb entrega pra gente, ele é dado à pessoa, ao ser humano, não é ao imóvel, não é a casa, nenhuma casa é superhost. A casa não é superhost, entende? A casa pode ser, tem alguns outros patamares, preferido dos hóspedes, outras coisas que existem. Ok, isso é um perfil da casa. O anfitrião é superhost. Superhost está na pessoa, no ser humano. Então você precisa ter nota 4.8 ou mais, tá? Significa que você tem que pôr na tua cabeça que qualquer nota 4 vai tirar de você um pouquinho da chance de você ser superhost. Você precisa receber 5 na nota geral. Na nota geral. Claro que tem outras notas, limpeza, etc. Na nota geral, na avaliação geral do imóvel, você precisa ter nota 5. Qualquer nota 4 vai colocar o teu superhost em risco. E como é que você... Aí começa a história, né? Que eu tô dizendo. É bonitinho o teu selo. Eu quero ter o selo, eu quero ser superhost, porque você já sabe que o superhost é o cara que acelera no Airbnb, que evolui. Agora, então, como é que você garante que o teu hóspede nota 5 estrelas? Para pensar. Como é que você recebe a nota 5 estrelas? É simples, é moleza? Não é moleza, não é moleza. Porque às vezes existem fatores externos, inclusive. Não é só você ser bonzinho, ser legal, às vezes a internet pode cair, às vezes pode chover, ele foi pra praia e ele olha aquilo como uma experiência que não foi tão boa, às vezes pode dar algum problema que está fora do teu controle, e aí, como é que você faz? Você tem que se envolver, você tem que buscar o máximo de atitudes e de ações para mostrar para ele que você está do lado dele, esticar o tapete vermelho. A gente costuma dizer que a gente não controla o horário de check-in, não controla o horário de check-out. Se o hóspede pede para entrar mais cedo, ele quiser entrar 8 horas da manhã, vai entrar, né?
Porque a gente deixa sempre um dia de bloqueio, antes e depois, uma noite, né? Antes e depois de cada checkout. Então, põe na tua cabeça que você precisa se tornar, de fato, gostar de hospedar. Se você não gostar de hospedar, não colocar de fato o hóspede no centro, você não consegue. Porque precisa ter muita nota 5, 5, 5, 5, tá? Nós temos muitos exemplos aí da mentoria. A Cíntia, por exemplo, que dá aula hoje na mentoria, tem 208 hospedagens, 208 nota 5. Nunca vi isso, tá? É muito difícil. É quase como se fosse uma religião. Você tem que seguir um método, porque senão você não consegue, tá? Esse é o primeiro fator. O segundo fator, esse é o primeiro e mais importante fator, né? O segundo fator aponta o fato de que você precisa responder 90% das mensagens em até 24 horas. Isso não é para ser difícil. Se você não consegue responder 90% das mensagens, aliás, se você não consegue responder 100% das mensagens em até 24 horas, você realmente não merece o título de Superhost. Eu diria que se você não... O Airbnb está sendo brando demais, né? Você deveria responder em até 1 hora. Porque se você não responde uma mensagem, uma consulta em até 1 hora, pode ter certeza que a tua chance de vender para aquela pessoa já foi. Porque ele não está consultando só você, ele está consultando um monte de gente. Entende? Então, presta atenção nisso. Esse é o segundo fator que é muito importante. Ele está relacionado às mensagens que você responde dentro do teu Airbnb. O terceiro fator que está relacionado à quantidade de hospedagens. Ele não pode te avaliar se você tiver 3 hospedagens, 5 hospedagens. Então, você precisa ter pelo menos 10 hospedagens ativas dentro do Airbnb para que ele possa te avaliar. Tá? Então, você realmente precisa ter essas 10 hospedagens ao longo de 1 ano. Tá? Então você tendo essas 10 hospedagens, ele vai te dar o título de Superhost, mas você tem que ter os 4. Né? Então, primeira coisa, nota 4.8 ou mais. Segunda coisa, acabei de explicar, você precisa responder 90% das mensagens em até 24 horas. Terceiro fator, e muito importante, você precisa ter 10 hospedagens garantidas dentro do teu Airbnb em 1 ano. Então, esses 3 fatores são cruciais, tá? Então, ou você consegue realmente movimentar isso e ter esses três fatores iniciais, ou você realmente não vai conseguir evoluir nesse nível. E propositalmente, deixei o 4º fator aqui no final, para que você entenda o quanto é importante você entender de calendário, entender de precificação dentro do Airbnb. O 4º fator é que você não pode ter mais do que 1% de cancelamento. Significa que você não pode cancelar. Porque para ter um cancelamento no ano, você cancelar uma vez, você precisaria ter 100 reservas ativas. Não é 100 noites, é 100 reservas no ano, que é muito difícil. Então, presta atenção. Para não cancelar, você precisa entender de calendário, entender de preço, para não colocar preço errado, para não deixar o Airbnb dominar a tua agenda. Então a gente tem uma série de fatores e métodos que te ajudam a fazer isso. Então é não deixar o calendário aberto a favor do Airbnb, por exemplo, deixar, abre meu calendário 3 meses, abre meu calendário 6 meses. Não, abra você as datas no preço que você quiser. E se você não sabe mexer, desativa a reserva instantânea, né? Porque ao desativar a reserva instantânea, você garante que você tem que aceitar uma reserva antes de que ela aconteça, tá bom? Então é isso. Presta atenção nesses fatores, busque seu Superhost. Como é que você acompanha isso? Se você buscar lá dentro de menu no Airbnb, na tua área de hospedagens, você busca em menu um item chamado informações. E dentro de informações, você vai ler todos os detalhes, porque tem um botãozinho chamado Ser Superhost e ele te mostra diariamente aonde você está. A cada 3 meses, apesar do número valer 1 ano, a cada 3 meses ele faz uma revalidação. Então sempre, a cada 3 meses você tem a chance de virar de novo Superhost ou se manter. Eu já estou há 20 trimestres, 20 trimestres consecutivos com o Superhost. Você também pode ser e se manter. Esse é um fator crucial para que você acelere dentro do Airbnb, beleza? Valeu, gente, obrigado.